irmãos, Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Só há um meio de enfrentar o que vai acontecer, saber o que vai acontecer. Saber para prever, prever para prover. Porque Jesus está voltando. Por isso é que estamos levando a todo o Brasil o seu Apocalipse segundo São João. O último livro da Bíblia Sagrada. O livro das profecias finais. Damos prosseguimento ao capítulo 8, exatamente no versículo 13. E olhei e ouvi um anjo voando pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, ai, ai dos que habitam a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Este anjo não pertence à série dos anjos das 7 trombetas. É simplesmente um anjo com a missão de anunciar que as restantes trombetas de Ais, por se passarem quando forem tocadas, assinalando os mais terríveis acontecimentos. Assim, portanto, a 5ª trombeta é o primeiro ai, a 6ª trombeta é o segundo ai, a 7ª, a última desta série de trombetas, então sim, é o terceiro ai. Entramos assim já no capítulo 9 deste Apocalipse segundo São João. Logo no versículo 1: E o 5º anjo tocou a sua trombeta, e vi uma estrela do céu cair na terra, e lhe foi dada a chave do poço do abismo. Para a exposição desta trombeta, vale a pena recorrer às luzes de Quito, um escritor inspirado que afirma com verdade: dificilmente se poderá ver um acordo tão uniforme entre os intérpretes do Apocalipse como justamente em torno da aplicação da 5ª e 6ª trombetas, ou seja, do primeiro e segundo ais, aplicação exata aos turcos e aos sarracenos. É tão clara que dificilmente poderá ser mal compreendida. Em vez de um versículo ou 2, designando cada um destes povos, todo o capítulo 9 deste Apocalipse, em partes iguais, é ocupado por uma descrição de ambos. O Império Romano caiu como se levantou pela conquista, pelo poder da força. Mas os sarracenos e os turcos foram os instrumentos pelos quais uma falsa religião se tornou o flagelo de uma igreja apóstata. E por isso, em vez de a 5ª e 6ª trombetas serem designadas como as primeiras apenas por esse nome, são chamadas ais. O que aconteceu? Vocês que conhecem história universal, ou história geral. Constantinopla foi sitiada pela primeira vez depois da extinção do Império Romano do Ocidente por Cosroes, rei da Pérsia. Uma estrela do céu caiu na terra e lhe foi dada a chave do poço do abismo.
enquanto o monarca persa contemplava as maravilhas da sua arte e poder, recebeu uma epístola de um obscuro cidadão, um cidadão de Meca. Para quê? Com o objetivo de convidá-lo a reconhecer Maomé como profeta de Alá, isto é, o profeta de Deus. Ele rejeitou desdenhosamente o convite e ainda rasgou a epístola. E assim exclamou o profeta árabe: Deus também rasgará o reino e rejeitará a tua súplica, Cosroes. Dos limites destes dois impérios do Oriente, Maomé observa com secreta alegria um progresso de destruição mútua. E no meio dos triunfos persas, aventurou-se a predizer: não decorreriam muitos anos e a vitória voltaria de novo para os estandartes dos romanos. No tempo em que se diz ter feito esta predição, nenhuma profecia podia estar mais longe de se cumprir, porque os primeiros 12 anos de Heráclio anunciavam a próxima dissolução do Império. Não foi como aconteceu com Átila, sobre um só lugar que a estrela caiu, mas na terra. Cosroes subjugou as possessões romanas na Ásia e na África. E o Império Romano, nesse período, estava reduzido às muralhas de Constantinopla, com o resto da Grécia, Itália e África, e algumas cidades marítimas da costa asiática, desde Tiro a Trebisonda. A experiência de 3 anos persuadiu por fim o monarca persa a renunciar à conquista de Constantinopla e a especificar o tributo anual do resgate do Império Romano: 1000 talentos de ouro, 1000 talentos de prata, 1000 vestidos de seda, 1000 cavalos e 1000 virgens. Heráclio subscreveu estes termos ignominiosos e humilhantes. Mas o tempo e o espaço que ele ocupou para coletar esses tesouros da pobreza do Oriente foram industriosamente preparados na organização de um ousado e desesperado ataque. O rei da Pérsia desprezou o obscuro sarraceno, escarneceu da mensagem do pretenso profeta de Meca. Nem mesmo a derrocada do Império Romano teria aberto uma porta ao maometismo ou ao progresso dos armados propagadores do profeta de Meca. O próprio Cosroes finalmente caiu. As monarquias persa e romana extinguiram mutuamente suas forças. E antes de ser posta uma espada nas mãos de Maomé, ela foi arrebatada das mãos daqueles que teriam detido a sua carreira e esmagado seu poder. Desde os dias de Cipião e Aníbal, nenhuma empresa mais audaz foi tentada do que a de Heráclio para a libertação do Império. Explorou o seu perigoso caminho através do Mar Negro, das montanhas da Armênia
penetrou no coração da Pérsia, desafiou os exércitos do grande rei a defenderem o seu ensanguentado país. Na batalha de Nínive, travada ferozmente desde a madrugada até as 11 horas, 28 estandartes, além dos que puderam ser quebrados ou rasgados, foram tomados aos persas. A maior parte do seu exército foi trucidada. E os vencedores, ocultando as suas próprias perdas, passaram a noite no campo. As cidades e palácios da Assíria foram abertos pela primeira vez aos romanos. O imperador não se fortaleceu com as conquistas realizadas. E um caminho se abriu ao mesmo tempo, pelos mesmos meios, para as multidões de sarracenos que, como os gafanhotos da mesma região, rapidamente se espalharam pelos impérios persa e romano. Não se poderia desejar mais completa ilustração deste fato do que apresenta nas palavras finais do capítulo de Gibeon. Apesar de se ter formado sob o estandarte de Heráclio um exército vitorioso, o ingente esforço parece mais ter esgotado do que exercitado a sua força. Enquanto o imperador triunfava em Constantinopla ou Jerusalém, uma obscura cidade dos confins da Síria era pilhada pelos sarracenos, que trucidaram algumas tropas que vinham em sua defesa. Ocorrência, aliás, banal, se não tivesse sido o prelúdio de uma revolução poderosa. Esses invasores eram os adeptos de Maomé. Seu frenético valor tinha emergido do deserto. E nos últimos 8 anos do seu reinado, Heráclio deixou arrebatar aos árabes as mesmas províncias que ele tinha conquistado aos persas. O espírito de fraude, entusiasmo, cuja morada não é o céu, foi deixado à solta. Apenas faltava uma chave para abrir o poço do abismo. E esta chave foi a queda de Cósroes. Ele havia rasgado com desprezo a carta de um obscuro cidadão de Meca. Mas quando do seu fastígio de glória desceu para a torre de trevas, que nenhum olho podia penetrar, o nome Cósroes tinha de passar depressa ao esquecimento diante do nome de Maomé. O crescente parecia aguardar apenas a queda da estrela para se levantar. Cósroes, depois do seu completo fracasso e perda do império, foi assassinado no ano de 628. O ano de 629 é assinalado pela conquista da Arábia e pela primeira guerra dos maometanos contra o Império Romano. E o quinto anjo tocou sua trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra. Foi-lhe dada a chave do poço do abismo, e abriu o poço do abismo, caiu na terra. Quando se exauriu a força do Império Romano, e o grande rei do Oriente caiu morto na sua torre de trevas, a pilhagem de uma obscura cidade nos confins da Síria foi o prelúdio de uma poderosa revolução. Os invasores
eram os adeptos de Maomé. Seu frenético valor tinha subido do deserto. E este poço do abismo, original grego, pode se referir a qualquer lugar devastado, inculto e solitário. Aplica-se à terra no seu originário estado de caos, como vemos em Moisés, livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 2. Neste caso, pode-se com propriedade referir às desconhecidas planícies do deserto da Arábia, de cujos confins irromperam as hordas dos sarracenos como nuvens de gafanhotos. E a queda de Cosroes, o rei da Pérsia, pode bem ser representada como a abertura do poço do abismo, no sentido de ter preparado o caminho para os homens de Maomé. Programa do Dr. Edgar Calmon. Agora E no versículo 2 deste capítulo 9, e abriu o poço do abismo, e subiu o fumo do poço, como o fumo de uma grande fornalha, e com o fumo do poço se escureceu o sol e também o ar. Como os nocivos e até mortais vapores dos ventos, em particular os do sudoeste, espalham na Arábia, o maometismo, nos seus primeiros tempos de violência, espalhou aí o seu poder. Levantou-se tão rapidamente e se espalhou tanto como o fumo que se levanta de um poço, o fumo de uma grande fornalha. Esta é um adequado símbolo de Maomé, uma fornalha em si mesma, comparada com a forte luz do Evangelho. Aliás, qualquer doutrina é fumo de fornalha perto da doutrina de Jesus. Qualquer religião, analisada à luz do Novo Mandamento, não passa de fumo de fornalha. Hoje nós não iremos cumprimentar os aniversariantes de ontem e de hoje. Não estamos aqui desfazendo em nenhuma religião, filosofia, nenhuma doutrina. Da LTV faz parte respeitar e fazer respeitar todas as crenças. Mas realmente, toda doutrina, por mais pura que seja, é fumo de fornalha perto da luz divina, do Evangelho e do Apocalipse à luz do Novo Mandamento. Portanto, cumpriu-se mais uma vez a profecia. Abriu o poço do abismo, subiu o fumo do poço, como o fumo de uma grande fornalha, escurecendo o sol e o ar. Tudo que os homens fazem acaba sendo este fumo de fornalha escurecendo o sol e o ar. Porque dos homens não sai nada perfeito. Por isso é que a religião do Novo Mandamento não tem ninguém para administrar nem manobrar. A direção desta religião, que será do terceiro milênio, do autêntico cristianismo, a direção desta religião é esta: Deus, o Cristo e o Espírito Santo. Esses é que são os administradores. Homenzinho mesmo não põe a mão lá, nem mulherzinha nenhuma. Ninguém põe a mãozinha lá. É inacessível a sanha do homem, como diz o próprio Ramatiz ao dizer que a LBV é o canal cósmico do Cristo em terras brasileiras. No versículo 3 deste capítulo 9 do Apocalipse de Jesus segundo São João, e do fumo vieram gafanhotos sobre a terra. E lhes foi dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. É a consequência daquela invasão. Levantou-se uma religião nova que, constituindo embora o flagelo
dos idólatras e transgressores da falsa religião, também encheu o mundo de novas trevas e novos erros. Bandos de sarracenos como gafanhotos infestaram o mundo, rapidamente estendendo seus flagelos sobre o Império Romano, desde o Oriente até o Ocidente. A Saraiva desceu das gélidas praias do Báltico. O Monte Arder foi lançado da África sobre o mar. Os gafanhotos vieram destruidores, instigados à rapina e à violência, por motivos de interesse e de religião. Por mais incrível que pareça, até hoje a religião no mundo tem sido um excelente pretexto para a rapina. Por isso é que a do Novo Mandamento não pode ser administrada por homem nenhum. Encontramos uma ilustração mais específica ainda do poder que lhes foi dado, do poder que tem os escorpiões da terra. Não só era o seu ataque fulminante e vigoroso, mas a sensibilidade da honra, que tolera menos o insulto do que a ofensa corporal, lançou um veneno mortal nas contendas dos árabes. Uma ação deplorável, uma palavra de desprezo, só podem ser realmente espiadas pelo sangue do ofensor. Tamanha é a sua inveterada paciência que aguardam meses e anos inteiros, até aquela horinha perfeita da forra ou da vingança. No versículo 4, foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o sinal de Deus. Isto é muito importante, que a história se repete. Esses acontecimentos já se repetiram. Para quem tem olhos de ver, que a humanidade evolui em pequenos ciclos dentro de um grande ciclo. Como é que foi isso? Poupados somente os homens que não têm nas suas testas o sinal de Deus? É muito importante. Vamos reler o versículo 4, capítulo 9. Foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o sinal de Deus. É possível que eu tenha aqui me enganado na leitura deste versículo, mas é esta. Foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o sinal de Deus. Vamos explicar. Depois da morte de Maomé, sucedeu-lhe no comando Abu Bakr, em 632, e logo depois de bem estabelecida a sua autoridade, seu governo, dirigiu uma carta circular às tribos árabes, da qual destaca este trecho. Quando travardes as batalhas do Senhor, portai-vos como homens, nunca voltando as costas, que a vossa vitória não seja manchada com o sangue de mulheres e crianças. Não destruais as palmeiras, nem queimeis as searas. Não corteis as árvores frutíferas, nem maltrateis os animais, a não ser que os tenhais de matar para vosso sustento.
Quando fizerdes alguma aliança ou contrato, permanecei-lhe fiéis, não falteis a vossa palavra. Encontrareis no vosso caminho algumas pessoas religiosas que vivem retiradas em mosteiros e desse modo se propõem servir a Deus. Se são sinceras, deixai-as, não as mateis, nem destruais os seus mosteiros. Encontrareis também outra classe de pessoas que pertencem à sinagoga de Satanás e têm coroas raspadas. Fendei-lhes os crânios, não lhes deis descanso, até que se tornem maometanos ou paguem tributo. Não se diz na profecia, nem na história, que os conselhos mais humanos tenham sido tão exemplarmente obedecidos como esta ordem feroz. Mas o que é certo é que lhes foi assim mandado. E as instruções precedentes são as únicas apresentadas como dadas por Abu Bekr aos chefes, cujo dever era transmitir as ordens a todas as hostes sarracenas. Essas ordens concordavam tanto com a predição que se diria que o próprio califa agiu cientemente em obediência direta a um mandato mais elevado que o do homem mortal. No próprio ato de partir para a luta, para propagar o maometismo, em lugar do cristianismo, repetiu as palavras que no Apocalipse de Jesus se encontrava predito que ele havia de dizer. Sendo que a nossa opinião é esta: a religião do Cristo ainda não há. Ainda não aconteceu o cristianismo na face da terra. O que vem desde os primórdios do cristianismo é apenas uma preparação, é claro. Os homens são muito bem intencionados, são muito bonzinhos, mas ainda não houve cristianismo, não. Vai começar a haver depois que a humanidade entender e entronizar no coração o novo mandamento do Cristo. Porque não pode haver cristianismo sem o Cristo. Sem novo mandamento não há cristianismo. Se você duvidar, meu amigo, pergunte a Jesus se há. E ele vai dizer que não há. E quem não cumpre o novo mandamento não é do Cristo, é do anticristo. Aí está, portanto. Chegou a hora do sinal de Deus nas suas testas. A propósito do capítulo 7, versículos 1 a 3, demonstramos que o selo ou sinal de Deus é o sábado do quarto mandamento, o verdadeiro decálogo. Vocês entenderam bem? Então já estão preparados para a explicação? Isto é que vai ser a exceção edificante. A ordem de Abu Bekr vai esbarrar aqui no quarto mandamento do legítimo decálogo. E ninguém tem o poder de revogar. Os 10 mandamentos são os que estão na Bíblia. Os outros 10, se não estiverem de acordo, estão errados. Meditem o que amanhã vamos explicar bem este período. Que a paz de Deus esteja com todos, agora e sempre. E viva Jesus!